Guardiões da Galáxia Volume 3 chegou nos cinemas e... digamos que foi um baita filme. E na verdade, não falo por todos da Pontuei, é claro, mas eu confesso que nem sou o maior fã do MCU. Não me levem a mal, eu gosto de vários filmes, mas ainda tenho preferência pelos longas de heróis que não possuem universo compartilhado, que não necessitam dessa ligação que amarra as tramas de todos os filmes. Prefiro uma parada mais contida, que dá mais liberdade para os diretores. E pra ser sincero, assim como muitos, a fórmula de heróis para o cinema já me desgastou. Tenho ignorado cada vez mais os lançamentos do gênero. Mas tudo isso não muda o fato de que sempre gostei muito de Guardiões da Galáxia. Os heróis classe C e D que, graças a um puta diretor talentoso, no caso James Gunn, se tornou uma saga muito elogiada e querida pelo público. E cara, poder ver essa conclusão foi muito incrível. Foi bem legal ver cada encerramento dos nossos protagonistas queridos, em especial a jornada do Rocket Raccoon, que foi retratada com muito amor e carinho no filme. O hype subiu tanto à minha cabeça que bateu a vontade de revisitar a franquia. Era exatamente como eu pensei, até porque já assisti algumas outras vezes. Tanto as piadas, quanto as músicas, quanto a dinâmica do grupo, é tudo muito bom e reconfortante. Realmente é um belo filme de origem, um dos melhores da MCU. Mas aí veio a minha maior surpresa, Guardiões da Galáxia Volume 2. I'm gonna kill some guys. Esse filme é bem ignorado e por muitas vezes criticado pelos fãs da franquia. Eu havia assistido uma única vez em casa mesmo e não dei muita bola na época. Não tinha achado o filme ruim, mas também tinha achado bem ok, assim, padrão Marvel. Contudo, não sei se foi por ter visto o 3, ver como foi a conclusão dos Guardiões, mas tendo revisitado agora eu posso facilmente dizer que Guardiões da Galáxia Volume 2 é o filme mais subestimado da Marvel. Como não dão o valor devido para esse filme? Para começar aqui, né? Impossível não se emocionar nessa cena, cara, é impossível. O filme, além de tudo, é bonito, bem escrito, cheio de sacadas e singularidades que realmente não se acha com facilidade nos blockbusters hollywoodianos padrões. Enfim, irei dizer mais pra vocês como Guardiões da Galáxia 2 se tornou o melhor filme da MCU pra mim. Pra começar, temos aquela cena dos créditos com Groot tocando Mr. Blue Sky de fundo. Que apesar de maneira, eu nunca entendi o propósito dela no filme. Tipo, beleza, estamos vendo o Baby Groot dançando na nossa cara enquanto a luta está no fundo. Mas por que tá mostrando isso? Parece uma cena que não conversa muito com a narrativa. Mas eu estava errado. Ou melhor, até que estava certo, pois essa cena não conversa mesmo com a narrativa, mas sim com o tema que o filme vai abordar. No caso, paternidade. Cada um dos guardiões tem um momento de paternidade com o Baby Groot. Isso é legal, muitos dos temas desse filme não são 100% jogados na nossa cara. Apesar da paternidade entre Peter Quill e Ego e Yondu ter a trama mais escancarada no filme, muitas coisas tão interessantes quanto estão no subtexto dele, como uma família de desajustados tendo que cuidar de um bebê sem ter a menor experiência disso, como a imaturidade e o ego são prejudiciais para as nossas relações humanas, ou até mesmo como ter mais empatia por quem está ao nosso redor pode ser muito positivo. Isso está longe de ser uma exclusividade desse filme, é claro, mas vindo de vários filmes de plástico do MCU, acaba sendo uma coisa rara, e até mesmo quando tentam fazer flui bem pior do que nesse filme. E aí vem pra mim o que mais brilha, porque na verdade esse filme não tem as melhores piadas da trilogia, tem aquela cena de ação icônica do Yondu, mas também não é o melhor filme em cenas de ação no geral da trilogia. E o Ego é um bom vilão, mas acho que ele já foi superado pelo novo antagonista, o Alto Revolucionário. Mas se tem alguma coisa que esse filme fez muito bem, foi o belo desenvolvimento de seus personagens. Drax era bem simplório no primeiro filme. Ele é muito forte, mas ao mesmo tempo não entende metáforas e sarcasmo, e ele perdeu sua família e agora está atrás de vingança.
Quanto mais passam os filmes, ele se torna cada vez mais o maior alívio cômico do grupo. E convenhamos que tem sacadas ótimas com isso. Can I pet your puppy? It is adorable. Yes. Mas é ao conhecer Mantis que, além de formar uma dupla bem peculiar, a capacidade dela absorver o que o outro sente gera o que pra mim é uma das melhores cenas do MCU. Drax, ao relatar uma memória de sua falecida filha, não esboça sentimento nenhum, mas é quando Mantis o toca que... toda a tristeza vem à tona. É uma baita abordagem para mostrar uma pessoa deprimida. Por fora ele é aquele brutamonte, seguro de si, mas ele guarda um homem cheio de melancolia, muitas vezes despercebida pelos seus próprios amigos, mas que pode ser conhecida por quem tem como superpoder a empatia. E essa cena toda rola sem piadinhas, sem conversas que movem a trama para frente, apenas é um respiro para estudar os personagens. A sua conclusão em Guardiões da Galáxia 3, a cena que ele começa a dançar junto com todo mundo, faz referência só à fala aqui do 2, onde ele diz que existem as pessoas que não dançam e as mais idiotas que dançam. You just need to find a woman who is pathetic, like you. De lá pra cá, Drax reconhece seu papel no grupo, que é ser um idiota. É sendo idiota que faz ele conseguir de alguma forma alegrar quem passou por tantas coisas tão ruins quanto ele. You are not friends. You're right. We're family. We leave no one behind, except maybe you. Nebulosa mudou muito com o passar dos anos. Ela era uma reles antagonista secundária no primeiro filme, mas é no segundo que, após uma porradaria franca contra Gamora, ela finalmente consegue dizer: We're the one who wanted to win, and I just wanted a sister! Thanos desde sempre as colocou como rivais. Assim como Peter Quill tem um péssimo pai, assim como Yondu teve péssimos pais, Gamora e Nebulosa tiveram Thanos, um pai horrível. Every time my sister prevailed, my father would replace a piece of me with machinery, claiming he wanted me to be her equal. But she won. Again, and again, and again, never once refraining. E ao invés de Nebulosa canalizar a raiva em seu pai, canalizou também em sua irmã, já que toda a dor que ela sofreu por culpa de Thanos era causada pelo fato dela sempre ter sido colocada abaixo de Gamora. Ela nunca teve nada, era rejeitada pelo pai adotivo, rejeitada pela irmã de criação, e enquanto tudo que Gamora queria na época era sobreviver, ela só queria uma família, algum reconhecimento. E esse é um tema abordado por todos os personagens, inclusive por Gamora, que reconhece a dor de sua irmã e a acolhe ao final do filme. You will always be my sister. Peter Quill perdeu sua mãe muito cedo, não conheceu seu pai e foi criado de uma forma complicada pelos saqueadores e por Yondu. Todos esses traumas geraram uma pessoa inconsequente e emocionalmente imatura, a ponto de achar que sua vida é literalmente um filme dos anos 80. Em Guardiões 1, essa imaturidade é até recompensada no final, mas em Guardiões 2 atrapalha muito a relação de Peter Quill com seus amigos, seja pela competição irracional que ele tem com Rocket, ou pelas atitudes infantis que ele tem com Gamora. Is whatever the show is where one person is willing to open themselves up to new possibility and the other person is a jerk. That's why it would get 0 rating. Ao conhecer o seu pai, ele não só descobre o passado de sua família, como também descobre que é em parte um deus. E apesar de achar essa narrativa a mais inconsistente de todo o filme, sério, gente, que porra foi essa? Mas também foi um artifício muito útil para mostrar que o lado de Deus de Peter, na verdade, é o seu pior lado. Fazendo trocadilho aqui, o lado do ego é o que mais põe à tona as suas piores características, reprimindo a sua melhor parte, que é a sua humanidade, sua sensibilidade. You are a god. If you kill me, you'll be just like everybody else. What's so wrong with that? Peter, em seu coração, sempre teve essa busca incessante por seu pai. Mas já dizia Evaristo Costa, pai é quem cria, e seu pai na verdade era... Yondu foi usado em Guardiões 1, mais como um artifício de roteiro, seja para atrapalhar os protagonistas, seja para no final ajudar. Mas Gunn o coloca num papel mais primordial aqui no segundo filme.
Sua quebra de juramento gerou no afastamento de seus antigos amigos, que gerou na gradativa construção de um grupo menos confiável assim como ele, que gerou em uma carência mal resolvida personificada em Peter Quill, que gerou na fuga do mesmo, que gerou na sua hipocrisia como líder saqueador, que gerou na revolta de seus seguidores, que gerou no seu fundo do poço. Por trás da imagem de um cara seguro e implacável tem uma pessoa vazia. Yondu começa o filme no meio de uma celebração com seus saqueadores, mas sua cara é blasé, sem muita expressão envolvida. É quando ele vê o personagem do Stallone que o rosto já muda para um estado mais eufórico. You can go to hell then! I don't give a damn what you think of me! Yondu na verdade já estava mentalmente no fundo do poço. Desde Guardiões 1, todas as pessoas que meramente se importaram com ele, desde o seu antigo grupo, desde Peter Quill, Yondu fez o máximo que pôde para afastá-los, devido ao seu passado traumático e o medo que tinha de amar alguém, criar sentimentos por alguém. I'm serious, dude! Just like my own damn parents who sold me, their own little baby into slavery! Mas é graças a um gatilho do filme que ele percebe sua situação e assume seus sentimentos, assume seu verdadeiro amor paterno a Quill. I'm sorry I didn't do none of it right. I'm damn lucky you, my boy. Ao ver a vida de Yondu esvaindo, Peter Quill finalmente percebe que o seu pai que tanto idealizou esteve por perto a sua vida toda. Mas afinal, qual é o gatilho que mudou a percepção de Yondu? Bom, esse gatilho é o verdadeiro protagonista da trilogia. Well, I didn't ask to get made. I didn't ask to be torn apart and put back together over and over and turned into some little monster. Rocket Raccoon é um caso curioso. O personagem foi criado em 1967 por Bill Mantlo e Keith Giffen, e até 2006, quando ele finalmente entra na revitalização dos Guardiões da Galáxia, o personagem havia feito menos de 10 aparições nas HQs. Como que um personagem tão irrelevante para a Marvel iria meio que protagonizar um filme futuramente? É porque um dos pouquíssimos fãs desse herói era nada mais nada menos que James Gunn. And Rocket in particular, a lot of the story revolves around him, and that's the character I see as me more than any of the others. Tivemos agora a incrível história de origem do Rocket nesse terceiro filme, e é realmente muito marcante e memorável. Contudo, após ter assistido essa origem e depois ver Guardiões da Galáxia 2, percebo que muito do terreno já estava sendo preparado para chegar na conclusão de seu arco. A verdadeira premissa de Guardiões 2 é, após terminar um contrato de matar um monstro para os soberanos, no maior estilo The Witcher possível, Rocket rouba a bateria deles por simplesmente querer se provar. You wanna buy some batteries? Isso tudo gera uma grande perseguição onde Rocket atrapalha Quill e seus amigos para comprovar para os outros quem é o melhor piloto do grupo. Either one of you could have gotten us to that field, had you flown with what's between your ears instead of what's between your legs. Mesmo com todos esses problemas criados por ele, Rocket continua os provocando. Peter Quill então solta uma frase que simboliza a trama de Rocket como um todo nesse filme. What is your goal here? To get everybody to hate you? Because it's working. Realmente parece que tudo que ele faz é quase como uma autossabotagem. Seu jeito ranzinza e fechado para o resto do grupo guarda uma grande insegurança. Essa que é confrontada ao enxergar-se no espelho. I know you steal batteries you don't need, and you push away anyone who's willing to put up with you, because just a little bit of love reminds you how big and empty that hole inside you actually is. I know who you are, boy, because you're me. Yondu é quase como o futuro de Rocket, o que ele pode se tornar. Ambos tiveram experiências traumáticas no passado, ambos têm muito medo de se aproximar das outras pessoas. A diferença é que Yondu foi longe demais e se tornou a consequência de seus atos. O mecanismo de defesa de Rocket para se proteger de qualquer sensação parecida com a que ele teve ao perder seus amigos é afastar quem tenta se aproximar e ao mesmo tempo incorporar o papel do babaca, da má pessoa. Yondu, ao conviver com seu igual, percebe suas próprias atitudes e acorda Rocket para perceber as dele. E é por isso que quando Rocket nota que Yondu fará de tudo, seja até seu próprio sacrifício,
para tentar fazer alguma coisa certa para Quill, Rocket também passa a tentar fazer a coisa certa em honra ao seu mais novo amigo. I'm sorry. I can only afford to lose one friend today. O final desse filme é uma das coisas mais tocantes que eu já vi na cultura pop. Quill reconhece que não teve um pai perfeito, mas isso não muda o fato de que sempre o amou. Gamora reconhece finalmente Nebulosa como uma irmã. Drax acolhe Mantis como uma guardiã das galáxias. E para o encerramento da rixa entre Rocket e Quill, ao invés de fazerem um daqueles diálogos super expositivos como um pedido de desculpas ou algo do tipo, James Gunn nos entrega esse diálogo aqui. He didn't chase him away, No. even though he yelled at him. And he stole batteries he didn't need. Well, of course not. Rocket se surpreende que mesmo com tudo que Yondu fez, as pessoas não o abandonaram. Pelo contrário, voltaram para prestigiar sua vida. E Quill percebe que Rocket não está falando de Yondu, mas sim de si mesmo, e tenta reconfortar o seu irmão. Tudo isso ao som de Father and Son, Pai e Filho, música de Cat Stevens, música que foi apresentada para mim pelo meu próprio pai. Realmente é difícil conter as lágrimas. Ao ver tudo que Rocket passou em Guardiões 3, essa cena do 2 ficou muito mais marcante para mim. Rocket ali finalmente percebe que não importa as merdas que ele fizesse para tentar afastá-los, ele não vai conseguir, já que os Guardiões da Galáxia não são mais amigos, são uma família. Ao passarmos por tantos filmes completamente formulaicos pelo MCU, filmes criados apenas para seguir cronogramas, preparações para algo que está por vir, séries feitas às pressas só para encher o catálogo de streamings, ter no meio disso tudo uma obra com tanto coração que mais do que a porradaria, do que as piadas, foca em desenvolver seus personagens é realmente bem fora da curva das experiências usuais da Marvel. James Gunn teve a coragem de assumir um projeto de um grupo desconhecido para quem não era um fã super hardcore dos quadrinhos. Mas a diferença desses filmes para os novos projetos que tem saindo da Marvel, com personagens que também são desconhecidos pelo grande público, não é a falta de algo novo. Até porque tem saído filmes um pouco mais autorais, com propostas diferentes. Eu gosto da direção de Sam Raimi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, por exemplo. Mas pra mim o que falta é parar pra pensar em como aproximar esses personagens super poderosos com o público. Algo que James Gunn tem se aprimorado cada vez mais, inclusive. Afinal, ele faz o contrário. Pega aqueles personagens mais falhos, mais ambíguos e mais estranhos e os humaniza. Faz com que a gente se identifique com eles. Afinal, como o Peter Quill já dizia, I look around at us. You know what I see? Losers. I mean, like, folks who have lost stuff. And we have, all of us. podemos não ser filhos de deuses ou de aliens que querem dizimar a galáxia, mas muitos já tiveram pais abusivos ou relações tóxicas que nos tornam pessoas falhas. E são essas falhas que cada um apresenta que nos cativa e aproxima até bem mais do que de muitos personagens que já conhecemos muito antes do universo cinematográfico da Marvel. E eu realmente não consigo entender o porquê desse filme ser tão esquecido e ignorado pelos fãs. Ele pode não ser o precursor de tudo, e nem ser a grande catarse emotiva da jornada que encerra o arco de todos esses personagens, mas é o que mais foca em apenas desenvolvê-los, e da forma mais orgânica dessa trilogia. É o meio do caminho, o preparo para levá-los para os maiores conflitos. Não teríamos um terceiro filme tão marcante sem a construção narrativa que cada um dos Guardiões passam aqui. Eu posso estar cansado de filmes de heróis no momento, mas vou sempre parar para ver um filme do James Gunn. Não por eles serem obras-primas do cinema que revolucionam a sétima arte ou coisa do tipo, mas porque no meio de tantos filmes da indústria que estão ali meramente para farmar em cima do gênero, Gunn para um pouquinho, para ao menos nos contar uma boa história.